Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para gravar um vídeo para poder explicar para vocês a tarefa de meta 18, tá? Páginas 184 a 187, ok? Então, na primeira questão, tem uma tabela, tá? Com as dimensões lá de comprimento, altura e largura. Tá falando sobre as marcas de um achocolatado, tá? E aí, para você verificar se as embalagens todas em formato de paralelepípedo tinham um volume interno de 200 centímetros cúbicos, que é o que fala no rótulo, tá? Então, você vai ter que fazer o seguinte aqui no item A, calcular esse volume, multiplicar as três medidas, tá? Fazendo aqui, ó, usando uma calculadora, determine o volume interno de cada uma das embalagens analisadas, certo? Vai fazer de todas lá, não esquecendo de colocar em centímetro cúbico, que é a unidade de medida, certo? Das embalagens analisadas, alguma apresenta volume interno menor do que indicado no rótulo, em caso afirmativo, qual? Daí você precisa verificar entre as que você calculou, qual delas, né, que apresenta o volume menor do que estava indicado no rótulo, ou seja, menor que 200 centímetros cúbicos, certo? Questão 2. Observe a imagem abaixo e elabore em seu caderno um problema envolvendo o volume. Em seguida, entregue para um colega resolver, corrigindo logo depois, certo? Então, você vai fazer assim, ó, tem aqui, né, a informação que você vai ter que utilizar para criar. A gente só não vai fazer essa parte de você entregar para um colega resolver, tá? Mas aí cada um cria o seu enunciado. Diz assim, um cubo com 10 centímetros de aresta tem capacidade para 1 litro de líquido, certo? Sugestão que está sendo colocada aqui na apostila. Sabendo que a capacidade de um recipiente em forma de cubo, cuja aresta mede 10 centímetros, é 1 litro, determine a capacidade de outro recipiente em forma de cubo, cuja aresta mede 5 centímetros, tá? Mas fica a critério de vocês, como vocês quiserem fazer o enunciado do problema de vocês. Questão 3. Observe uma maneira de calcular o volume da figura geométrica espacial ao lado, obtida com a composição de dois paralelepípedos, tá? Na verdade, meio que foi separado, né? Você calcula primeiro de um e de outro, olha só. Você completa essa linha aqui, né? E daí você sabe que daqui, ó, até aqui, ó, se você baixar essa linhazinha, daqui até aqui vai ser 5, então o restinho que sobrar aqui é 4, ó. Assim, ó, desse jeito. Aí calculou do primeiro, que é 4 vezes 6 vezes 5, e o do segundo, que é 4 vezes 4 vezes 3, aqui, ó. E depois somou os dois, certo? Então, aqui é para fazer a mesma coisa. Vai calcular o do grande aqui, ó, que é 4 vezes 1 vezes 8, e depois você vai calcular o do menorzinho, né? Que vai ser 3 vezes 1 vezes 2. Mas aí é só tomar um cuidado com as dimensões, tá? Porque aqui no caso, né, ele te dá 6 centímetros, mas 6 centímetros é tudo aqui. Então, você sabe que daqui até aqui é 4, daqui até aqui é 4. O quanto faltou aqui é 2, tá? Que é a mesma medida disso aqui. Então, só tomar esse cuidado, certo? Depois no item B, por que tem uma conta de menos aqui? Porque a gente fez o volume dele inteiro, tá? Que é 6 vezes 3 vezes 5, e depois descontou desse buraco aqui, ó. Que daí tem dimensões 2, 3 e 3. É porque assim, ó, você tem isso aqui é 3. Lembra que você precisa da largura, da altura, do comprimento, né? Daí você precisa descobrir quanto que é isso aqui, ó. Se aqui é 2 e o total é 6, esse pedacinho aqui é 2, certo? E daí também eu preciso verificar se eu coloquei as três medidas, comprimento, altura e largura, tá? Então, só tomar esse cuidado na hora de você identificar, por conta que aqui tem um buraco, né? Daí você faz 2 vezes 3 vezes 3, depois que vocês encontrarem lá as medidas, né? E daí diminui, né? Faz primeiro essa multiplicação, depois essa e diminui um do outro, certo? Aqui também foi feito isso, ó. Calculou da figura inteira aqui, que é 7 vezes 2 vezes 7, aqui, ó, 7 vezes 2 vezes 7. Depois descontou disso daqui, ó, que é 1 vezes 2 vezes 4. Daí vocês precisam identificar essas medidas ali, tá? E esse aqui, que é 2, 2 e 2, certo?
E daí foi feita a conta. Multiplicou aqui, diminuiu disso e diminuiu disso aqui, ok? Questão 4. Calcule o volume dos paralelepípedos obtidos a partir das planificações a seguir. Ó. É só identificar as três medidas. Então, aqui é 5 vezes 2 vezes 7. Na letra B vai ser 3 vezes 4 vezes 6. E na letra C vai ser 4 vezes 4 vezes 4, certo? Daí, aqui na questão 5 é assim, ele dá as dimensões da piscina para vocês. 50 metros de comprimento, 25 de largura e 2 de profundidade. Então, a primeira coisa é calcular o volume da piscina, multiplicando as três medidas. Isso em metro cúbico, depois passa para litro, tá? Multiplica isso por 1.000, você tem o volume da piscina. Aí você precisa achar a vazão das 6 bombas, ó, que é de 50 mil litros por hora cada uma. Quanto tempo aproximadamente as 6 bombas funcionando juntas e com capacidade máxima levam para encher essa piscina? Então, faz 6 vezes os 50 mil litros, né? Porque são 6 bombas. Você tem 300 mil litros por hora, tá? Aí é só você pegar o volume da piscina e dividir por esses 300 mil, certo? E depois finalizar certinho aqui a resposta, ok? E na questão 6, a gente tem um objeto aqui que vai ser colocado dentro, né, desse recipiente, e diz assim, um recipiente com água, né, e pede para você calcular o volume de água deslocado, porque ele diz assim, ó, uma das maneiras de calcular o volume de um objeto irregular é mergulhá-lo totalmente em um recipiente com água e calcular o volume de água deslocado. Observe a altura que a água atingiu após uma peça de jogo de xadrez ser mergulhada em uma caixa retangular de vidro, inicialmente com 320 centímetros cúbicos de água. Qual é o volume da peça de xadrez? Então, você faz assim, ó, calcula aqui o volume de 8 vezes 8 vezes 7, que dá 448, mas ele diz que inicialmente tinha 320 centímetros cúbicos de água. Aí você faz a diferença. 448 menos 320, 128. Então, o volume da peça de xadrez é 128 centímetros cúbicos, ok? Pessoal, somente até o 6, tá? Para cá não precisa fazer, certo? Então, é isso. Um grande abraço para vocês e bons estudos!